Seminário no ar, curso bíblico sobre graça e salvação. Aula número 15, assunto: contraste entre os dois reinos e a vida de fé. O assunto que trazemos hoje é contraste entre o reino das trevas e o reino dos céus. Nós queremos deixar este assunto bem claro para você, no intuito de que você entenda o que se passa ao seu redor, onde você está, para onde você vai, qual o caminho que você está trilhando. E tendo consciência, certeza das coisas que se passam ao seu redor e de como elas são, você certamente saberá o que está fazendo e para onde está caminhando. O reino dos céus se contrasta completamente com o reino das trevas. O reino das trevas, como temos estudado, é o conjunto de sistemas que aí estão, que se chama mundo na Bíblia. Reino das trevas ou mundo, ou conjunto dos reinos deste mundo, que é a mesma coisa. Tudo isso segue um curso, um programa pré-estabelecido pelo seu príncipe, que é o diabo, e se contrasta completamente com o reino de Deus, que é o reino que faz a vontade de Deus. Todos aqueles que pertencem ao reino de Deus não pertencem ao reino das trevas. Há uma grande diferença entre o reino dos céus e o reino das trevas. As pessoas que hoje pertencem ao reino dos céus não mais pertencem ao reino das trevas, ao mundo, porque foram tiradas de lá, foram separadas, saíram de lá para pertencerem a Deus, para pertencerem ao reino de Deus. E, portanto, os seus valores, os seus alvos na vida, o seu caminhar, tudo isso é diferente. Veja o que a Bíblia diz quando o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos crentes de Corinto. No capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte, que se alguém está em Cristo, ou seja, no reino de Jesus Cristo, o reino dos céus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Que coisas antigas seriam essas? As coisas antigas são os valores, as moedas correntes deste mundo, não só moedas de dinheiro, mas os valores deste mundo. A que este mundo dá valor? A comida, a uma boa comida, ao prazer de comer, aos prazeres do sexo, da carne, às diversões de um modo geral, às riquezas materiais, ao status, à posição, à fama, ao dinheiro, ao poder político, enfim, a isso é que o mundo dá valor. São essas coisas e é o mais natural possível que se dê valor a estas coisas, porque são as moedas correntes deste mundo. Porém, o reino dos céus é completamente diferente. O que tem valor para o reino dos céus, o reino de Deus, não é a mesma coisa do valor deste mundo. Para o reino de Deus, o que importa é agradar a Deus, é a obediência. Nos reinos deste mundo, a obediência não é tão significativa assim. Só é necessária até onde se exija, porque a partir daí já não mais é necessária. No reino dos céus, a obediência é fundamental. No reino de Deus, as coisas se passam de maneira diferente. O que se quer não é ganhar riqueza, talvez até perder riqueza. Jesus disse que aqueles que estão no reino de Deus não têm riquezas neste mundo, porque são peregrinos nessa terra. São passageiros aqui que estão a caminho de um reino celestial, o reino de Deus, que vai se manifestar com todo poder e autoridade num futuro próximo, quando Jesus em pessoa vem reinar aqui na terra. Você entende isto? Percebe claramente a diferença entre esses dois reinos? O caminhar do mundo é numa direção. É fácil caminhar por ele, porque é seguir uma tendência natural. É só fazer o que todo mundo faz. Porém, o reino de Deus é completamente diferente. Você vai se opor à maioria das pessoas. Você vai caminhar numa outra direção. Aqueles que pertencem ao reino de Deus caminham numa direção completamente diferente e oposta à direção na qual caminham as pessoas deste mundo, que pertencem ao reino das trevas. Por exemplo, as pessoas no mundo procuram ganhar dinheiro. No reino de Deus,
procuram até perder dinheiro, porque as pessoas dão valor a outras coisas mais sublimes. No reino deste mundo, em qualquer reino, no reino das trevas, as pessoas procuram poder, as pessoas dão valor ao seu eu, querem fortalecer ao seu eu. Cada um quer ser maior, cada um quer se engrandecer mais. No reino de Deus, cada um deve se humilhar mais. Cada um procura mais e mais se humilhar perante os seus semelhantes, porque isto é uma questão de valor no reino de Deus. É ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que se humilhou. No reino do mundo, as pessoas querem ganhar. No reino de Deus, as pessoas querem dar. Quanto mais se dá, mais importante se é. Quanto mais se dá, mais desprendimento se tem e mais espiritualidade está demonstrando. Isso é importante. É completamente diferente, você pode perceber. Ora, se você está caminhando numa direção, naturalmente que não está caminhando na direção oposta. Ou você caminha para um lado ou para o outro. E tudo é uma questão de decisão pessoal. Você decide e você seja fiel na decisão que tomou. Se você anda pelo caminho do mundo, faz o que todo mundo faz, então faça o que bem lhe agrada. Siga o que você quiser, ao esporte, à cultura, à ciência, à diversão, aos prazeres da carne, ao prazer do sexo. Siga o que você quiser, mas se você escolher o caminho de Deus, o reino de Deus, então não mais você escolhe o seu caminho, porém, você obedece, vai ter prazer na obediência, no caminho proposto pelo Senhor nesse reino que é Jesus Cristo, e você saberá que este é o melhor caminho. Agora, existe uma guerra, uma tremenda guerra entre o reino do mundo e o reino de Deus. São opostos, completamente opostos. Se você pensa agradar a Deus e viver uma vida normal segundo o curso do mundo, está se enganando. Não há possibilidade de viver para Deus e para o mundo ao mesmo tempo. Você tem que escolher, você tem que optar. E se você pertence a Deus, tudo é diferente porque o seu caminhar é num caminho estreito, difícil, porém um caminho que tem Deus. E se você caminha segundo o curso do mundo, você está num caminho largo, fácil, fazendo o que bem entende, o que todo mundo faz e caminhando para a mesma direção que este mundo está caminhando, se afastar de Deus cada vez mais e, por fim, se rebelar contra o próprio Deus. Mas o reino de Deus é completamente diferente e por causa disso há uma guerra. O mundo persegue o reino de Deus. Aqueles súditos de Jesus Cristo, os verdadeiros discípulos, são perseguidos por causa da sua fé, são perseguidos por causa da sua vida, perseguidos por causa dos seus padrões, porque eles não concordam com os padrões do mundo. Eles vivem por fé. E o que é fé? Fé é uma substância completamente desconhecida para o mundo. Fé é acreditar no que não se vê. Fé é confiar naquilo que ainda não aconteceu. É esperar aquilo que vai acontecer. Portanto, aqueles que estão no reino de Deus não andam pela sua vista. Não é pelo que veem, não é pelo que sentem, não é pelo que têm, não é pelo que têm seguro em si, mas é por aquilo que eles não veem, porém que Deus sabe. É por aquilo que é invisível aqui na terra. Nós dizemos que é sobrenatural, que é espiritual. O reino de Deus tem fundamentos que não são visíveis aqui na terra. O reino de Deus é um reino espiritual. A capital do reino de Deus está nos céus. Veja que mensagem completamente diferente daquelas coisas que você tem visto no mundo. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que pertencem ao seu reino, vivem uma vida de fé, ou seja, uma vida baseada em valores que não são visíveis, não são perceptíveis aqui na terra. Porém, eles têm alegria nisso. É uma alegria que você não consegue ver. É uma alegria que você não consegue explicar. É uma alegria inexplicável humanamente falando, porque ela tem base em aspectos espirituais, portanto desconhecidos aqui na terra. Você sabia disso? É por isso que você não consegue entender por que existe alegria naqueles que estão andando por um caminho que não é o caminho normal do mundo, um caminho completamente diferente. Agora, é preciso que se esclareça que os súditos do reino de Deus têm alegria
e a sua vida é pautada por padrões diferentes. Eles trabalham e o seu trabalho não é para ganhar dinheiro, não é para satisfazer o seu eu, mas é para servir. Eles trabalham para o seu rei que é Jesus. Eles trabalham sossegadamente, porque confiam que é do suor do seu rosto que comem o pão. Eles não trabalham para se enriquecer, não trabalham para ganhar dinheiro, mas trabalham por trabalhar, por obedecer e para servir. O seu trabalho é para servir e para testemunhar. Veja que coisa maravilhosa, mas é diferente. Você não os chame de fanáticos, porque eles têm outro sistema de valores que é diferente do sistema deste mundo. Eles têm conhecimento de coisas que o mundo não conhece. Eles estão vendo coisas que o mundo não vê. Eles experimentaram experiências e sentimentos que o mundo não conhece. É por isso que eles têm alegria nessas coisas que são estranhas aos olhos do mundo. O mundo os chama de bobos, de tolos, enquanto aqueles que estão no mundo se consideram espertos por sonegar, por exemplo, a fiscalização, por fazerem coisas erradas e não serem descobertos, por terem relacionamentos proibidos legalmente. Eles se consideram os espertos por fazer essas coisas erradas e que ninguém está vendo. Porém, aqueles que pertencem ao reino de Deus sabem que Deus é Espírito, que está aqui presente e está vendo todas as coisas. Então, não há possibilidade de fugir da presença de Deus. É por isso que a sua vida é de testemunho, um testemunho alegre, um testemunho diferente, um testemunho de trabalho, um testemunho de honestidade. Os súditos do reino de Deus, os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que pertencem ao Rei Jesus, têm uma vida, um caminhar completamente diferente. A sua vida é nova, é uma nova vida. Eles conheciam e conhecem a vida antiga, a vida normal deste mundo, e a desprezaram, porque por opção espontânea, eles tomaram uma decisão de deixar este mundo para pertencer ao reino de Deus. E embora ainda vivendo aqui na terra, eles pertencem a Deus, já não mais pertencem ao reino do mundo. Eles pertencem a Deus e, pertencendo a Deus, têm alegria nos valores espirituais do reino de Deus. Esta é a mensagem que todos precisam entender, que o reino de Deus não é loucura, mas o reino de Deus se baseia em fatos concretos, porém não visíveis com o nosso olho. Mas quem diz que só o que nós vemos com nossos olhos é que é verdade? A maior parte das coisas existem, apesar de nós, com esses olhos materiais e carnais, não vermos. As coisas espirituais não são visíveis com olhos. É por isso que os verdadeiros cristãos, os súditos do reino de Deus, veem coisas que o mundo não vê e eles se alegram em assuntos que o mundo não conhece. O seu padrão de vida se baseia em leis e estatutos, em um caminhar completamente desconhecido para aqueles que estão no mundo. Porém, não é fechado a esses. Os que estão no mundo podem conhecer as coisas do reino de Deus. Os que estão no mundo também podem caminhar por este caminho estreito, basta que queiram. É um dos nossos próximos assuntos. Como você pode sair do reino do mundo e entrar no reino de Deus? Aleluia. Para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Filho do seu amor.